Eu quero cumprimentar os nossos amados e queridos irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós viemos usar este recurso que é a internet, neste tempo de pandemia, com o propósito de continuarmos estudando a Palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre uma pergunta muito importante para nós cristãos. Quem é Jesus? Ele é criatura ou ele é o Criador? Quem ele é? Como a Bíblia descreve a pessoa de Jesus? E nós precisamos fazer uma análise, porque neste mundo há muitas concepções, há muitas formas com que as pessoas entendem quem é Jesus. Os judeus entendem que Jesus nada mais foi do que um falso Messias. Os muçulmanos creem que Jesus não foi nada mais do que um grande profeta. Os católicos romanos, Jesus é um entre muitos mediadores. Já para os espíritas, ele é um espírito iluminado. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o Criador. Para uma parte dos evangélicos atuais, Cristo é insuficiente para salvar. É necessário conhecer a Cristo e mais algumas outras coisas para que eu seja salvo. Para outros evangélicos da atualidade, Cristo é um arauto da boa vida, o arauto da beleza, o arauto da riqueza, o arauto da saúde. E nós percebemos que as pessoas não conhecem o Jesus da Bíblia. Nós podemos facilmente criar um outro Deus chamado Jesus, um Deus com o nome de Jesus, mas que em momento algum ele pode ser encontrado nas Escrituras. E se nós somos cristãos, nós precisamos estudar este ensino, que é chamado de cristologia, que é um estudo aprofundado da pessoa e da obra de Jesus. Precisamos nos dedicar a isso. E isso faremos hoje, se Deus nos permitir. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 17, e gostaria que você acompanhasse a leitura na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17, onde Paulo transmite para nós quem é Jesus. Leia comigo. O verso 15, Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. O verso 17, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quem é Jesus? A resposta correta para esta pergunta, em alguns aspectos, é simples o bastante para que um homem simples o compreenda, e até mesmo uma criança. Mas a mesma resposta para esta pergunta é, ao mesmo tempo, simples e também complexa o suficiente para manter os estudiosos ocupados por toda a eternidade, estudando só sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Se a vida eterna é conhecer a Cristo, e João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Cristo, então nós não podemos nos dar ao luxo de negligenciar o estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma correta compreensão da identidade do bendito Senhor e Salvador. Pedro confessou Jesus em Mateus 16,16 como Cristo, o Filho do Deus vivo. Por sua vez, João o chamou de o Verbo que se fez carne. Já o apóstolo Paulo, no texto lido, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas Paulo também, em 1 Timóteo 2,15, o chama de Jesus Cristo, homem. Tomé, um dos discípulos, memoravelmente confessa Jesus
como sendo Senhor meu e Deus meu. Então perceba, querido irmão, que a resposta à pergunta de quem é Jesus, ela é simples e ao mesmo tempo ela é complexa. Olhando para o profeta Isaías no Velho Testamento, Isaías chama Jesus de Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São termos e nomes conhecidos por nós cristãos. Mas o mesmo profeta, no capítulo 8 do seu livro, chama Jesus de Senhor dos Exércitos e também rocha de escândalo. O mesmo Isaías, que chamou Jesus de o Senhor dos Exércitos, de Deus forte, de Pai da eternidade, chama Jesus de servo, de escravo. Chama Jesus ainda, querido irmão, de ovelha muda perante os tosqueadores. E ele ainda se refere a Cristo como aquele a quem nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53, verso 2. Então, estudar cristologia, estudar a pessoa e a obra de Jesus é absolutamente fundamental para nós, para avaliarmos a nossa fé, a nossa consciência para com Deus, se de fato o Jesus que nós cremos é o Jesus das Escrituras, é o Jesus que Paulo pregava, ou é o Jesus que esta geração prega. A primeira coisa que Paulo ensina sobre Jesus é que ele é a imagem visível do Deus invisível. Leia o verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. O que Paulo queria dizer com isso? Dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Como sabemos, Deus é Espírito. Mas Jesus é a expressão visível deste Deus invisível. Que 1 Timóteo 6,16 diz que ele habita na luz inacessível e nenhum homem viu e nem pode vê-lo. Cristo não apenas reflete Jesus como sendo Ele mesmo o homem-Deus, mas revela visivelmente como Deus é. Cristo não é a cópia de Deus, nem o imitador de Deus, mas a encarnação do ser divino no mundo dos homens. A palavra imagem usada por Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 15, ela é traduzida da seguinte forma: é uma revelação exata. O que Paulo quis dizer quando diz que Jesus é a imagem do Deus, a imagem do Deus invisível? Paulo está dizendo que tudo que Deus é, Cristo o é igualmente. Jesus disse isso em João capítulo 14, verso 9. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos nos aprofundar um pouco nisso. Por causa da invisibilidade de Deus, as religiões do mundo criaram incontáveis imagens de Deus. Pintadas, talhadas, fundidas e esculpidas. Todas estas imagens que as pessoas têm, todos estes deuses falsos que são criados, são originárias das ideias e conceitos rudes e pobres que os homens possuem. Nenhuma destas imagens pode satisfazer o coração do homem que busca e indaga sobre Deus. Observe que os deuses mudam e que as pessoas servem por um tempo um Deus, dali a pouco criam outro Deus. Aquele Deus já não é suficiente, eles precisam de um outro Deus. Por quê? Aquele Deus muda de nome, é aperfeiçoado, muda as figuras, muda a cor da pele. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem ver Deus. Estas imagens que os homens pintam de Deus, ela reflete o anseio do homem por querer ver um Deus invisível. No entanto, por não poderem vê-lo, as pessoas querem criar um Deus visível. E há uma passagem na Bíblia que lança luz sobre este anseio do homem por Deus. E é um diálogo entre Jesus e Filipe,
Abra comigo em João 14, capítulo 14, versos 7 a 9, em que Jesus diz assim: se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe. Você ainda não me conhece? Filipe ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Este apelo de Filipe, este desejo de Filipe de ver o Pai, é exatamente o desejo que há no coração dos homens. Esse é o clamor do coração humano. Mas, querido irmão, Deus não deixou este desejo dos homens sem resposta. Há uma imagem que lhe corresponde inteiramente, perfeitamente. E Jesus responde a isso, ele diz assim: quem me vê, vê o Pai. O Deus invisível tornou-se visível e palpável. 1 João, capítulo 1, versos 1 a 4. João diz que eles tocaram no verbo de Deus, que eles viram e ouviram a Deus. Quem quer saber como é Deus, considere atentamente a pessoa de Jesus Cristo. Quem quer saber como é Deus, deve considerar atentamente a pessoa de Jesus. É essa a afirmação de Cristo: quem me vê, vê o Pai. Como Cristo se comportou, como a Bíblia descreve a personalidade de Jesus, como a Bíblia descreve a reação de Jesus frente a todas as circunstâncias a qual ele foi exposto. Eu quero falar pelo menos de 7 aspectos aqui que nos fará entender um pouco deste Jesus que é a imagem de Deus. Cristo manifestou o amor sacrificial. Ele veio a este mundo, se despojou da sua glória e veio, sofreu e tomou o nosso lugar na cruz. Ele pregou sobre o amor, mas ele também demonstrou amor sacrificial indo à cruz. O mesmo Jesus, a mesma pessoa, o mesmo ser pessoal que demonstrou um amor sacrificial, também demonstrou ira e indignação, pelo menos 3 vezes. Em Marcos 10,14, quando os discípulos tentaram impedir que as crianças fossem até ele, ali Jesus se indignou com os discípulos. Um outro momento foi quando Jesus entra para purificar o templo. Ali está a manifestação da ira e indignação do bendito Senhor e Salvador. E ele também manifesta a ira e indignação quando ele cura o homem da mão ressequida na sinagoga e vê então a dureza do coração dos homens religiosos ali. Você percebe? Numa mesma pessoa, Jesus manifestou um amor sacrificial, mas também ira e indignação. Quem vê Jesus, vê o Pai. O Pai demonstrou também amor sacrificial. Ele entregou seu Filho por nós. João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus se sacrificou pelo homem. O amor de Deus não é um amor meramente sentimental, ou Deus não simplesmente pensou em amar a humanidade e o homem. Deus demonstrou esse amor, se sacrificando por isso, enviando o seu único Filho para morrer por nós. Mas este mesmo Deus que ama, também é um Deus de ira e de indignação. Para que você tenha ideia disso, meu irmão, apenas no Velho Testamento há 580 menções à ira e à indignação de Deus. Há este anseio por conhecer o Pai. O Pai é amor, Ele é amor, mas Ele também tem ira e indignação. As duas coisas estão em Deus. O Deus da Bíblia não é só uma parte disso, Ele é o todo. O segundo aspecto sobre a imagem de Deus em Cristo: Cristo manifestou misericórdia a pecadores arrependidos, a exemplo da mulher adúltera de João capítulo 8. Mas Ele também proferiu um duro sermão em Mateus 23 contra os escribas e fariseus, chegando a chamá-los de raça de víboras e serpentes.
O mesmo Jesus, aquele mesmo que foi à cruz, aquele mesmo que perdoou a mulher adúltera, profere um duro sermão contra os religiosos da sua época. Você percebe? Quem vê Cristo vê o Pai. O Pai perdoa, não tenha dúvida, mas o Pai também profere, e a sua palavra está descrita com os juízos que sobrevirão aos endurecidos e impenitentes. Cristo perdoou pecadores, o paralítico Cafarnaum. Jesus diz para ele: filho, teus pecados estão perdoados. Mas também advertiu severamente as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum sobre o juízo vindouro. A mesma pessoa, Jesus Cristo, perdoou os pecados de um homem e proferiu um severo juízo sobre 3 cidades inteiras, com todas as pessoas que estão lá dentro, homens, mulheres e crianças. Você percebe isso? Quem vê Cristo vê o Pai. Como o Pai é? No final todos serão salvos. As pessoas pensam, criam um Deus segundo o desejo dos seus próprios corações, mas o Deus da Bíblia não é assim. Cristo pregou sobre o céu 4 vezes. Ele menciona e prega sobre a bem-aventurança eterna. Mas o mesmo Cristo, o mesmo e bondoso Senhor, o mesmo manso e humilde de coração, pregou 22 vezes sobre o inferno. Deus quer que os homens se salvem. Deus avisa os homens, mas é inescapável o juízo se o homem não se der por avisado. Mas as pessoas criam um Deus segundo o seu coração, um Deus que no final tudo acaba bem, tudo fica bem. E este Deus que as pessoas acreditam que é assim, é um Deus criado segundo o coração do homem. Cristo era assim, pregava sobre o céu e advertia contra o inferno. O Pai é assim. Cristo também manifestou profunda humildade. Você já percebeu isso? Lavou os pés dos discípulos, algo que deixou Pedro assustado. A humildade de Cristo era algo fantástico. Jesus chega a dizer que ele mesmo é manso e humilde de coração. Mas a mesma pessoa humilde que lavou os pés dos discípulos também demonstrou majestade infinita. O mar carregou a Cristo, ele andou sobre as águas de um mar revolto. Em uma mesma pessoa, humildade e majestade. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Cristo também demonstrou obediência. Lá no Getsemane, eu acho fabulosa aquela passagem, porque Cristo tinha ali 1 hora para orar no jardim, desde a ceia até a prisão, houve ali um lapso temporal de 1 hora, então Cristo vai orar, e se dirige com Pedro, Tiago e João ao Getsemane para orar. E lá no Getsemane ele faz uma oração fabulosa, que é um grande ensino para nós. Ele ora assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E Cristo prontamente obedeceu a Deus e se entregou por todos nós. A obediência era algo fabuloso na pessoa de Cristo. Mas este mesmo Cristo obediente do Getsemane demonstrou uma autoridade divina, repreendendo o vento e o mar, que prontamente o obedeceram, como um escravo obedece ao seu senhor. Cristo brada ao vento e ao mar: cala-te e aquieta-te, e o vento e o mar prontamente lhe obedecem. Em um mesmo ser, em uma mesma pessoa, uma obediência profunda a Deus e também uma autoridade infinita. Quem vê a Cristo, querido irmão, vê o Pai. O Pai é obediente. Quem ele obedece? A Ele mesmo. Deus se autoimpõe limites. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Quem o obriga a não mentir? Ninguém. Ele mesmo impõe limites a Ele. Deus, Ele é obediente. Mas Deus também tem autoridade divina e Ele é todo poderoso para fazer o que Ele quer. E a Bíblia nos adverte que, agindo Deus, quem pode impedir? Na mesma pessoa, obediência e autoridade divina.
E a sétima que eu quero abordar aqui para nós avançarmos é: Cristo manifestava atitudes de um servo, mas também de rei e Senhor. Assim como Isaías, ora lhe chamava de rei dos reis, ora lhe chamava de Senhor dos exércitos, ora lhe chama de servo. Estas duas características estão na mesma pessoa. Este é o Jesus da Bíblia, e Jesus é a imagem do Pai. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. E além da imagem de Deus, quem Jesus Cristo é? Ele é também o primogênito de toda a criação. Quem ele é? O primogênito da criação. Ele é a imagem de Deus. Assim como Deus é, Cristo agiu. Assim como Cristo lidou com as situações deste mundo, assim o Pai, da mesma forma. E ele também é o primogênito de toda a criação. Nos séculos 3 e 4 da era cristã, houve uma heresia chamada de arianismo, que dizia que Jesus Cristo havia sido o primeiro ser criado por Deus. Esta ideia que algumas seitas e até igrejas ditas cristãs hoje têm de um Cristo criado não é nova. Ela é antiga, remonta aos primeiros séculos da igreja cristã. E a expressão usada por Paulo, primogênito da criação, o que ela significa? É justamente por causa desta expressão que surgem tantas questões e dúvidas acerca da pessoa de Jesus. O que essa palavra primogênito que Paulo utiliza significa? No grego, no original, ela não se refere a uma natureza temporal. Ou também não se refere a um primeiro ser criado, nem a um tempo de existência ou de nascimento. Primogênito é um título de honra. Primogenitura, na antiguidade, era um título que dava direitos legais sobre as posses da família. Jesus é primogênito sobre toda a criação. O que isso significa? Que Jesus é o primeiro em honra e importância sobre toda a criação. Não existe ninguém mais importante do que ele. Primogênito também transmite uma ideia de superioridade, preeminência, supremacia. E esta palavra ainda enfatiza a pré-existência de Jesus. Jesus é antes da criação, e nós falaremos mais disso nos capítulos 16 e 17. Cristo é também singular, não há outro como ele. E bem como a sua superioridade na criação, não há ninguém superior a ele. O fato de Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele mesmo é uma criatura, ou sendo o primeiro de uma grande linhagem. Ao contrário disso, ele é anterior à criação. Ele é distinto da criação e ele é exaltado acima de toda a criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e governante de tudo. E Paulo dá na sequência o motivo pelo qual Cristo é herdeiro e governante. Querido irmão, além de Cristo ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Cristo é também o Criador. Verso 16, Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Louvado seja Deus. Você já se perguntou qual é a origem do universo? Que poder trouxe à existência tudo que existe? É um pensamento dos filósofos. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Por que existe alguma coisa? Qual o propósito da criação de tudo que existe? O que mantém os planetas em marcha nas suas órbitas? O que poder mantém as estrelas brilhando? Ou o universo harmoniosamente funcionando? O apóstolo Paulo responde a todas estas perguntas neste texto que nós lemos no verso 16. Nós sabemos, é bem conhecido, de que há algumas teorias humanas. Uma delas é a teoria da evolução de Charles Darwin, que através do livro A Origem das Espécies, de 1859, transmitiu ao mundo que o mundo nada mais é do que um grande acidente, a evolução natural das espécies.
Mas pouco se fala de que este livro contém nada menos de que 800 verbos no futuro subjuntivo, dizendo assim, suponhamos. 800 vezes Charles Darwin, no seu livro, diz, suponhamos. E o que isso mostra para quem conhece a Bíblia? Que, na verdade, a evolução não é uma verdade científica. E este livro não produz prova alguma, apenas meras e falaciosas suposições. Além disso, este livro não explica a origem da vida. De onde surgiu o primeiro ser vivo? Este livro não explica. Então nós sabemos que há teorias que o mundo ele tenta enganar a si mesmo, porque o mundo aceitou isso como uma verdade. Porque as pessoas querem uma mentira para apoiar a sua vida de pecados. E toda mentira que é dita ao mundo para dizer que eles podem viver como querem, que não há um Deus nos céus, o mundo irá aceitar de braços abertos. Há uma outra teoria tola, que é a teoria da evolução teísta. Essa teoria não exclui Deus, mas é um concubinato entre darwinismo e cristianismo. Os cientistas idealizadores dessa teoria dizem que, de fato, Deus criou, mas que com o passar das eras a criação evoluiu. Mas nós sabemos que isso também não é verdade, porque o texto é muito claro, a criação é perfeita, e ela foi criada de uma única vez, sequencialmente, dentro dos planos de Deus. E sou muito claro em dizer isso, Deus é todo-poderoso. Deus não precisava ter feito em 7 dias, Ele fez por um bom e múltiplo propósito que num dado momento nós vamos pregar para vocês. Mas se Deus quisesse criar tudo num estalar de dedos assim, Ele tem poder para isso. Ele é todo poderoso. E essas teorias todas se encaixam dentro do que Paulo disse em Romanos 3,4. Paulo diz, eu gosto muito dessa afirmação de Paulo, ele diz, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tudo que venha do mundo e conflite com a palavra de Deus é mentira. Deus é a verdade e o homem é mentira. O universo tem um Criador. Quem é o Criador do universo? Leia aí no verso 16. 3 vezes a pessoa de Jesus é aqui manifestada, porque nele tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. A criação aconteceu em um tempo definido pela Bíblia como princípio. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quem desejou esta criação? Quem desejou que o mundo existisse? Paulo diz que é Cristo. Que mente planejou o mundo em toda esta perfeição e grandeza, este universo imenso, de bilhões e bilhões de galáxias, trilhões de estrelas? Foi Cristo. Que vontade concebeu o mundo? Cristo. E que palavra trouxe à existência tudo o que existe? Cristo. A expressão nele, que Paulo usa, demonstra que de Jesus emanou toda a obra da criação. Do interior dele, o coração, a mente, a vontade e o poder de Cristo criaram tudo que existe. Todas as leis do universo e propósito de tudo que existe, bem como o governo do próprio universo, está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, que se fez homem e morreu naquela cruz. Jesus é a fonte originária de tudo que existe no céu e na terra. As galáxias e o vasto universo são obras das suas mãos. Hoje poderosos telescópios olham para o céu e veem a vastidão, a imensidão. 93 bilhões de anos-luz é estimado o tamanho do universo de um lado a outro. Quem é o autor disso? Cristo. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. E além de tudo que os telescópios podem captar e os microscópios podem olhar para um cosmos, um microcosmos, para as coisas que foram criadas na terra, tudo aquilo que o olho humano não pode ver. Além disso, Paulo diz que Cristo criou coisas visíveis e invisíveis. Há um universo invisível, há um mundo invisível,
aos olhos do homem, mas tão real quanto esse. E este mundo se chama eternidade. E é para lá que todos estamos indo. Tudo que o olho humano é capaz de perceber foi criado por Cristo. E tudo que o olho humano não pode ver foi criado igualmente por Ele. Assim como o invisível, ou tudo que está fora dos nossos sentidos, tudo se originou do poder e do plano do nosso bendito Senhor. O mundo físico foi criado por Ele e também o mundo espiritual. Paulo conclui verso 16 dizendo: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todos os seres espirituais foram criados por Cristo. Toda a autoridade emana do nosso Senhor e Salvador. E aí perceba comigo, irmãos, não é de se admirar. Porque quando Cristo veio a este mundo, se fez carne e habitou entre nós, como João diz, os ventos e as ondas lhe obedeceram. As enfermidades e a própria morte fugiam quando ele chegava. Os demônios queriam ir embora. Aquele que por meio dele o corpo humano foi criado. As suas mãos tocaram corpos enfermos e deformados, e pelo seu poder aqueles corpos foram curados. Aquele que por meio de quem Deus chamou à existência todo o alimento, multiplicou pão e também fez com que a água se tornasse vinho. Não é de se admirar que todas estas coisas aconteceram quando ele veio. Perceba que o mar o carregava prontamente. Ele andou sobre as águas, porque ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é Senhor da criação, ele é o Criador. O vento e as ondas se silenciam diante daquele que é o Senhor dele. Paulo diz que tudo foi criado por ele e para ele. O universo tem, sim, uma grande finalidade. Qual a finalidade do universo? Render a Jesus toda a glória, todo o louvor. Os bilhões de sóis que existem, que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que não podem ser vistos, tudo rende glórias ao bendito Salvador. Diante dele todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses 1,17 desmente o que os testemunhos de Jeová dizem, que Jesus é um ser criado. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo é Deus eterno. Ele preexiste a criação. Ele é independente da criação. Nós não sobrevivemos sem esta criação, sem a água e a comida que este mundo produz. Ele sim. E ele, além de independente da criação, pré-existente, Deus eterno, ele é transcendente à criação, ou seja, seu poder é totalmente independente deste universo material. Se este universo não existir mais, Cristo continua todo-poderoso, assentado no céu. E Cristo excede em glória toda a criação. E ele, quando homem aqui neste mundo, ele se lembrava da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Está lá em João 17, capítulo 17, verso 5. E agora, ó Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes de tudo começar, antes da primeira estrela brilhar, ele existia eternamente em sintonia perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus Cristo é, além da imagem do Deus invisível, além do primogênito, do Senhor da criação, além do Criador de todas as coisas que foram criadas para Ele, Ele é também o sustentador desta criação. Paulo diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. 3 coisas. Cristo é eterno. Ele já existia antes da criação. Ele é a fonte unificadora que mantém todo o universo unido e funcionando harmônica e perfeitamente. E ele é ainda o sustentador e supremo governante do céu e da terra. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gostaria de concluir
com vocês e responder a pergunta que nós fizemos a princípio. Quem é Jesus? Criatura ou Criador? E nós vimos aqui que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem o vê, vê o Pai. Assim como ele se comportou, o Pai se comporta. Ele é co-igual, co-eterno e co-substancial com o Pai. Não há diferença, um maior e outro menor. São iguais em honra, glória e poder. Cristo também é o primogênito da criação. Ele é o primeiro em honra e importância sobre toda a criação que Ele mesmo criou. Ele é também o Criador. Verso 16. Nele, por Ele e para Ele, tudo foi criado. Jesus Cristo é Deus eterno. Preexiste a criação, independente e transcendente sobre a sua criação. Ele não é um ser criado. E Jesus Cristo é o supremo governante e sustentador do universo. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não media esforços para transmitir a concepção que ele tinha acerca da pessoa de Cristo Jesus. E nós aqui simplesmente arranhamos este assunto. De tão grandioso e glorioso é este nome bendito, da qual todo joelho se dobrará no céu e na terra e confessará seu nome. Paulo, em Romanos 11:36, ele, em um louvor a Jesus, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pôde analisar conosco hoje este primeiro estudo que nós estamos transmitindo pela internet sobre Cristologia. Quem é Jesus? E nós faremos outros sequencialmente. Gostaria de encerrar esta aula orando com você, para que nós possamos aqui agradecer a Deus por aquilo que nos foi proporcionado hoje e também orar para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa e da obra do bendito Senhor e Salvador. Feche seus olhos, recline sua cabeça e ore comigo. Santo Deus e Pai, nós humildemente e reverentemente nos aproximamos de Ti, Senhor. Depois de ouvir tão profundas e preciosas verdades que a Tua Palavra nos expõe acerca da grandeza da pessoa e da obra do bendito Salvador. Senhor Deus, quão indignos somos de conhecer estas verdades. Ó Senhor, nós Te exaltamos, meu Deus, porque Tu enviaste Teu Filho para morrer por nós naquela cruz e nos resgatar, ó Senhor. E sabemos que por este nome, através da nossa fé em Cristo, é que nós estamos verdadeiramente salvos. Te louvamos por estarmos mais uma vez diante da Tua Palavra e por Tua graça nós manifestada mais um dia. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida que nos deste, meu Deus, e pelo privilégio, meu Deus, de podermos meditar, Senhor Deus, sobre a pessoa e a obra de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Aceita, ó Deus, este estudo bíblico no Teu altar, nos abençoe. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.